Dá para cortar? O meu também tá, será? Detalhes técnicos aqui. Ah, tá. Agora tá certo. O microfone estava desligado, não tinha como falar com você. Vamos começar de novo. Quarta-feira eu tenho um convidado que não é de Rio Preto, mas tem muitos estudos, muitas pós-graduações e nós vamos conhecê-lo. Anderson Anaia está aqui com a gente nessa noite maravilhosa e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Fiquei muito honrado e lisonjeado pelo convite. Fiquei muito feliz. Estava muito ansioso de te conhecer e participar do seu programa. Ai, que bom. Então, eu gostaria muito que você se apresentasse. As graduações a gente vai fazer perguntas depois. Então, de uma forma sucinta, quem é Anderson Anaia? Olha, é uma pergunta filosófica, né? Ainda bem que eu sou da filosofia também, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente eu queria mais uma vez te agradecer pelo convite. Fiquei muito lisonjeado e muito honrado por você ter me convidado. E eu sei do critério e como você é seletiva nos convidados que você traz aqui. Então, muito obrigado mesmo, viu, Vilma? Meu nome é Anderson Anaia. Eu sou natural de São José dos Campos, uma cidade lá próxima do eixo Rio-São Paulo. Você vai um pouquinho para cá. Grudada em Jacareí, que eu era de Jacareí. Olha só, mais uma coincidência. Tá vendo? Caçapava? Taubaté? É tudo pertinho, né? Exatamente. Mas eu era muito criança, É. morei ali até os 6 anos de idade, mas todos os meus irmãos ficaram até o ano de 1984, mais ou menos. Que legal. Bacana. A família toda da minha mãe é de lá. Ah, então você sabe que lá em São José dos Campos, que você também é de lá, sabe que lá tem aquela questão do eixo Rio-São Paulo. Vai para cá, São Paulo, vai para lá, Rio de Janeiro. Sim, sim. Então você tá lá. Me mudei para cá com os meus pais, eu tinha 13 anos, nesta região aqui, né, Noroeste Paulista. Eu moro numa zona rural, lá entre uma divisa entre duas cidadezinhas pequenas, que se chama Meridiano e Valentim Gentil. Minha vida escolar foi em Valentim Gentil. Minha primeira vida acadêmica foi lá na Unifev, pode falar a marca, aqui não tem problema. Na Unifev, minha primeira graduação em Educação Física. E, né, fiz o bacharelado e licenciatura. E eu sou filho adotivo, né? E meus pais, infelizmente minha mãe faleceu tem uns 2 anos e meio. Ainda moro com meu pai, que é uma pessoa que adoro muito. Um beijo para ele que ele vai estar assistindo aqui, pai, te amo muito. E minha prima e o marido dela, eles moram nessa chácara junto com a gente na casa deles também. Essa minha prima era muito apegada à minha mãe e ela queria que ela morasse lá e a gente está muito feliz de ter ela lá com a gente também. Que bacana. Hoje é dia do beijo. Você pode mandar beijo, abraço, agradecer. É que eu gosto, é que assim, é muito... É curioso, né? Chega a ser uma coisa... Não, quem que não vai falar assim dos pais? Mas eu era muito apegado à minha mãe e sou muito apegado ao meu pai. Ele é uma figuraça, ele faz piada o tempo inteiro. Que são os adotivos, mas na realidade pai e mãe é quem cria. Exato. E outra coincidência, eu também sou adotiva. Mentira, é sério? Adotiva de vó, olha só, sou. já estamos para a segunda coincidência, hein? Sim. Que e legal. Valentim Gentil, como você disse, tive cliente lá também, então é muita conexão, é muita lei da atração. É o universo conspirando. Sim, coisas boas. E apenas para resumir, acredito que a Vilma me trouxe aqui também e outros programas que já me levaram, porque eu tenho uma história um pouco atípica no sentido de acadêmico, né? A hora que eu formar em tudo vão dar 10 graduações e eu sempre fui muito interessado em diversas áreas do saber e do conhecimento. Sou da área do esporte, do personal trainer, né? Faço a faculdade de nutrição também, que eu não te falei, que eu tive que terminar, não consegui terminar na Unifev, vou ter que terminar numa outra instituição. E na metodologia EAD eu faço outras diversas graduações, né, que eu acho que foi o que te chamou a atenção, que são da áreas da comunicação e das áreas das ciências humanas. Tenho 36 anos. Né? Dizem que uma certa pessoa que está na minha frente disse que eu não pareço, mas me senti lisonjeado, caminhando para os 40 aí, bastante feliz aí com diversos projetos que acho que a gente vai trabalhar aqui na entrevista. Ah, com certeza. Anderson, o bacana disso, quando a gente conhece pessoas como você, principalmente com esse desejo do conhecimento. Hoje, não generalizando, mas os jovens, eles querem ficar na comodidade, calminhos ali no WhatsApp ou nas redes sociais, não quer conversar com ninguém, só ali, no tete a tete ali, virtualmente. Sim. Então, quando
a gente encontra um jovem como você, com esse desejo de sempre estudar e graduar, né? Graduar, pós-graduar. Então, é muito interessante, porque foge hoje desse padrão que foi adotado nesses últimos 10 a 12 anos. Sim. Então, isso me chamou muita atenção. E, principalmente, o que me chamou a atenção, até vai ser uma pergunta, eu vi muitas entrevistas suas, inclusive aqui na cidade de São José do Rio Preto, e eu gostaria que você me falasse sobre isso. Quando isso aconteceu? Desde quando você faz entrevistas? Vilma, vou te explicar. Eu entrei, vou ter que fazer uma digressão um pouco grande, né? Sim, tranquilo, a gente tem tempo. Gente, é uma das graduações hoje que eu estou mais dentro, vamos dizer assim, porque a gente vai se afastando um pouquinho de uma, da outra, umas têm um pouco menos de intervenção prática, a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje eu estou atuando mais no jornalismo propriamente dito, embora eu esteja graduando ainda. Eu entrei no jornalismo por causa de um cara chamado Roberto Cabrini. Acho que você conhece, né? Ele... Sim. Eu sou uma pessoa... Antes e depois de ter mais contato com o trabalho dele, do Conexão Repórter. Certo. Eu sou um outro ser humano depois, porque tem diversas frases homônimas dele que eu carrego como mantras na minha vida, né? Os denunciados não mandam flores, que ele fala bastante. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E o Conexão Repórter, ele sempre falou que o jornalismo que não serve à sociedade, ele é um jornalismo que ele não tem propósito. Quando eu comecei a assistir o programa dele, eu falei... Ser jornalista é isso, é legal, é muito bom. Foi o meu primeiro estalo, entendeu? E modéstia à parte, embora eu venha da educação física, eu sempre tive uma veia para comunicação. Modéstia à parte, eu tenho sem me expressar muito bem, assim, eu não sou tímido, apesar de eu ser um pouco introspectivo, que é diferente de antissocial também. As pessoas fazem uma confusão. E eu quis falar, e eu falava para minha mãe, eu vou ser igual a esse cara, eu vou ser igual a esse cara. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, porque lá em Votuporanga, Votuporanga, teve uma moça chamada, pode falar o nome? Viviane Mori, que ela arquitetou um crime com o seu marido para a família inteira em questões de herança, alguma coisa assim. Isso rememorou muito ao caso da Suzane von Richthofen. Sim. E trouxe ele para Votuporanga para fazer. Uma pessoa que é muito meu amigo, o Alice, inclusive um abraço para ele, que ele gerencia algumas coisas da minha carreira, ele é um pai para mim também. Ele falou, vai lá que ele vai estar lá. Aí eu fui lá e ele autografou o livro para mim. Foi um dos dias mais tensos da minha vida. Eu me tremia, eu não tenho vergonha de falar. E eu vou ter a possibilidade de encontrá-lo agora numa outra circunstância um pouco mais pessoal. Só que isso ainda não posso falar. Sim, mas quando você puder, você me fala. Sim. Que bacana, eu só espero não tremer na base a hora que eu ver ele. Não, agora vai estar mais tranquilo. Você já conheceu a primeira vez, já tremeu na base. Mas fazendo o gancho só para não sair do escopo, aí, como eu gosto muito de conversar, é curioso, né? A gente é introspectivo, mas eu gosto de conversar, as contradições da vida, né? Acho que por isso também eu caminhei para as áreas do comportamento humano, não advindos da psicologia, né? Sociologia, antropologia. Sim. Aí, o que acontece? Eu comecei a criar o meu próprio canal, estou criando um site jornalístico, que vai ser para toda a região, inclusive São José do Rio Preto. Bacana. Lá é uma região muito boa, Vilma, muito legal, mas a nossa grande metrópole aqui, regional... É aqui, né? É aqui, Rio aqui Preto. As coisas... Seria a nossa capital aqui, Sim. né? Então, eu comecei, alguns contatos que eu tinha aqui, comecei a expandir e vir para cá. Fiz alguns trabalhos bem interessantes, tenho alguns para fazer, e eu estou fazendo isso. Aí, no meu canal no YouTube, no site, eu vou conseguir colocar um pouquinho de cada tempero que eu tenho acadêmico lá para trabalhar direto e indiretamente. E nós estamos aqui, à disposição, que você precisar da gente. Inclusive, você é a próxima entrevistada, você sabe, né? Fiquei sabendo. A produção irá ligar para você. Muito obrigada, que coisa linda. Nós ainda vamos voltar nas entrevistas, mas eu quero saber, treinamento físico, você é um personal, Sim. Também já desde quanto tempo e como que é a sua atuação como um treinador? Hoje eu trabalho um pouco mais esporadicamente porque eu estou trabalhando com outras áreas, acabou me consumindo um pouco. Eu também estou trabalhando agora eu estou formatando palestras, eu já dei palestras na academia de um amigo meu, mas a questão do treinamento físico, o que acontece, Vilma? Nunca foi tão importante e nunca tivemos acesso a tantas informações acerca do exercício físico, da atividade física, que não são a mesma coisa, tá? Eu vou explicar muito então sucintamente você vai explicar depois. Para nós. Comecemos do começo, então. Sim. Né? Exercício físico
e atividade física não são necessariamente a mesma coisa. Você, para vir até aqui, lá do portão até aqui, você se deslocou, né? Você andou, você tomou o banho, hoje você movimentou o seu sistema musculoesquelético, você fez suas atividades diárias. Na sua casa tem escada? Tem uma. Tá. Você se movimenta. Pequena. Ao fazer isso, esse simples movimento, você levar os filhos na escola, buscar alguém, você está movimentando o seu corpo e está gastando calorias. Né? Você está estressando os substratos energéticos do seu corpo, as suas demandas químicas, né? Falando sem muito tecnicismo. Né? Isso por si só é atividade física, é movimento. Teve o gasto calórico, a sua fisiologia ela teve um mínimo de movimentação, porque o nosso corpo ele está em equilíbrio. Quebrar esse equilíbrio é quebrar a homeostase dele. Então, uma simples atividade física, seja mínima, média ou máxima, ela já leva. O exercício físico, não. Ele tem uma frequência, ele tem uma duração, ele tem um processo, ele tem começo, meio e fim. E novos começos, meios e fins. E novos começos, meios e fins. Aí a gente descamba num terceiro elemento, que é o treinamento físico. E são 3 coisas distintas. E que tem a intensidade. Correto. A atividade física tem a intensidade. O exercício é eu me locomover daqui para qualquer outro lugar. Na verdade, a atividade física. A atividade física. Atividade o exercício é esse. O exercício físico que ele vai tem. Vai para academia, qualquer outro lugar. Na modalidade, ela não fazemos um juízo de valor. Mas o que eu quero dizer assim, o exercício físico ele tem uma frequência, ele tem uma duração, ele tem uma intensidade, ele tem uma imposição de sobrecarga física, usando um termo um pouco menos técnico, já mais programada. Por que eu tenho que falar isso, Vilma? Porque as pessoas fazem essa confusão eu mesma. E não é a mesma coisa, inclusive para a saúde. Esse é que é o problema. Exato. Aí eu faço atividade, eu faço exercício. E às vezes a pessoa só faz uma caminhadinha. Quer dizer, ela faz uma atividade. E a hora que você quiser me cortar, você fala, tá? Porque eu tenho que explicar uma outra coisa também. Gente, cada exercício físico é um remédio diferente para o nosso corpo. Vai falando, porque todo mundo quer saber. Não, mas é que assim, eu acabo descambando falando demais, você me corta a hora que você quiser, tá? Eu vou cortar esse cara já. Imagine, tranquilo. Imagine você aí, que você toma qualquer... Só que eu tomo algum tipo de medicação? Graças a Deus, não. Tudo bem. Vamos supor que a pessoa que é um hipertenso, ele vai tomar um tipo de remédio, porque aquele remédio ele mexe com o nosso organismo de alguma forma, para gerar aquela adaptação, aquela resposta fisiológica da química interna do nosso corpo, para gerar aquele benefício, digamos assim, para gerar aquilo. Então, o que acontece? Imagine que os exercícios são várias modalidades diferentes que estão numa prateleira. Cada um deles tende a gerar um benefício distinto do outro. Alguns comungam de mesmos benefícios, outros têm mais benefícios para uma determinada e dada situação e outro menos. Olha só. Exemplo, o melhor exercício físico para idosos em envelhecimento ainda é a musculação tradicional. Por questões também, aí da questão de logística também pela segurança, para fortalecer as cartilagens, os tendões, os ossos, entendeu? Eu acho bom você já montar uma clínica. Quem sabe? Eu já pensei nisso uma vez. Aí, por exemplo, uma pessoa que quer melhorar um pouco mais a aptidão cardiorrespiratória. Sim. Talvez aquela pessoa que vai fazer natação, ela realmente vai modificar muito a sua capacidade cardiopulmonar. Entende? Cada exercício é como se fosse um medicamento diferente. Entendi, uma cápsula. É uma cápsula diferente. E o mais curioso, e agora já é a parte que eu vou ter que puxar a sardinha para minha categoria, uma delas, o ideal seria que cada pessoa tivesse o seu personal trainer ou explorasse mais os professores das academias. Por quê? Por mais que cada cápsula a gente já sabe que cada uma é diferente, cada um é um medicamento diferente, cada pessoa vai tomar ele de uma forma. Olha você só. tem uma intensidade que você precisa, eu tenho uma intensidade que eu preciso. O Derek tem outra e assim Exatamente. Pode chegar você e uma pessoa com a mesma compleição física que você tem, a mesma idade que você tem, o mesmo nível de atividade física que você tem. E as duas vão responder de formas completamente distintas ao exercício físico. Por isso que é tão importante você fazer de uma forma personalizada e orientada. Exercício físico é bom? Muito bom. Mas orientado sempre vai ser melhor. Entende? E outro detalhe, você falou com tanta clareza que o meu cérebro já tinha associado que exercício era sair daqui para lá e tal. Então, na realidade, eu sempre faço uma atividade física
a menor possível, porque Sim. eu só saio da mesa, vou para o quarto, vou para a sala, entro no carro, vou para o trabalho, volto. Sim. Ou seja, o mínimo do mínimo. E Eu qual que é o preciso problema me disso? movimentar mais. E qual que é o problema disso? Isso não é suficiente para a saúde. Esse é que é o problema. Por isso que eu faço questão de, nas palestras e nas entrevistas, fazer até me estender um pouco mais do que deveria para explicar isso. Que não é a mesma coisa. Não, mas foi muito bem tão explicado. pouco intenso que aquilo não modifica Serve assim para nada. nada. É submáximo, entende? Olha, a Gil Cunha você conhece? Conheço ela de vista, conheço ela, eu quis convidá-la para uma entrevista também, porque ela é uma atleta excepcional, né? Na área de força. Excepcional. Ela foi minha personal. Sim. Eu fujo da Gil. Porque, ô mulher, meu Deus, vamos, só o vamos dela. Ela é tão perfeita, ela é um exemplo de atleta, um exemplo de mulher, de ser humano. Sim. E eu citei a Gil justamente por isso, porque tudo isso que você está falando, a Gil já me falou. Eu preciso de quê? De vergonha na cara. Eu preciso de vergonha na cara. Sim. Já foi até feito um desafio aqui comigo, sabe? Então, tudo isso que você está explicando é importantíssimo e todos também que estão nos assistindo têm que pegar esse vídeo e voltar e realmente tomar uma atitude de procurar um personal. Eu não posso pagar um personal, então vá na academia. Use realmente daquelas pessoas que estão lá para orientar, porque tudo isso que você disse, essas cápsulas, né, cada movimento é para um determinado problema que a pessoa tem, ou seja, é o remédio. Então, ajuda muito essas informações. E voltando a falar das entrevistas... Claro. Eu não digo engraçada, mas qual foi a entrevista que você fez que mais impactante ou, de repente, mais interessante que você guarda até hoje, você gosta de contar? Ou todas sem exceção? Sabe que é curioso isso, Vilma? Eu gostei muito dessa pergunta que você fez por causa de uma coisa. Você, como uma entrevistadora também, não sei se você tem carinho por essas pessoas e admiração por essas pessoas que eu vou falar. Mas eu acho que eu tenho essa veia de entrevistador boa também, modéstia à parte mesmo, porque eu cresci assistindo o Jô Soares, Marília Gabriela, Abu Janra, Fernanda Young, eu amava ela. Quando ela partiu, cara, eu não acreditei. Você assistiu ela na GNT? Eu não me conformo. De verdade, é como se fosse uma pessoa da minha família. Eu não me conformo da morte dela. A gente fica ela era genial, abalado, ela né? era genial, aquela mulher era genial. Ela era caótica, o Abu Janra o filosófico, o Jô intelectual e a Marília Gabriela as entrevistas psicanalíticas. Cada um tinha o seu estilo, né? Exato. Inclusive ontem eu estava assistindo a Marília, eu sempre busco vídeos e eu estava assistindo com o Bial, ela e o filho dela. O Teodoro. O Teodoro. E eles estavam falando da última peça, que é a última entrevista, na realidade, essa peça que eles estavam fazendo. Nossa, é incrível. E ela tem um conceito diferenciado. Então, essas referências que você disse, eu também gosto muito. O Jô Soares não tem o que falar. Infelizmente, a gente perde, mas a gente sabe que é um ritmo da vida. Nós viemos, nós estamos aqui, vamos partir. Mas nossa geração foi marcada por eles, eu digo, entende? Exato, e foi. E é uma pena, a gente gostaria que fosse eternos, não é? Porque eles são os pais do conhecimento e o exemplo que eles nos dão serão eternos. Então, eles passaram por nós, a Marília ainda está aqui, mas eu digo que o conhecimento que eles nos deixam, a bagagem são eternas, como o Silvio Santos. Eu falei isso porque eu fiz essa pequena introdução, às vezes eu sou muito prolixo, tá? Você não liga, não. Eu fiz isso porque justamente para chegar na sua resposta que você quer. Por incrível que pareça, como hoje nós temos que fazer uma outra dinâmica um pouquinho mais rápido, às vezes, de fato, passa uma coisinha ou outra despercebida, né? Mas sabe o que me chamou a atenção? Em 4 entrevistas, embora o canal seja novo, pessoas choraram. Olha só. Isso é uma coisa que me marcou. Eles se emocionaram. E assim, não estou puxando sardinha para mim nem para ninguém, mas eu acho que quando o entrevistador ele alcança isso, é porque ele tocou alguma coisa importante naquela pessoa. E isso eu acho muito bonito. Isso me chamou a atenção. 4 pessoas já se emocionaram de ter que se segurar. Olha só. E uns 2 não seguraram. Para mim, que sou novinho assim nesse projeto agora, eu falei, nossa, curioso isso. Agora, histórias, cada um tem uma, cada ser humano é único, né? Sim.
Cada um tem a sua Tem história. uma que é um pouquinho mais divertida, aí são os traços de personalidade, né? Verdade. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de Então um não tem jeito. como. Mas isso me chamou a atenção. Que bacana. Eu faço votos que você continue fazendo, você tem uma dinâmica muito bacana. Eu que Como eu agradeço. disse, eu já tinha percebido isso, né, através dos vídeos. E falando novamente sobre treinamento, você também, você disse sobre nutrição. Sim. Então, Sou estudante também. exato. Então, quando a gente fala de exercício físico, nós sempre pensamos aliado a uma alimentação saudável, aliado a uma parceria de nutricionistas. Como que é, a sua parceria, a sua amizade com nutricionistas também? Você leva isso para o seu aluno? Você leva isso, apresenta e mostra essa importância? É fundamental a gente falar sobre isso porque são... Vai entrar uma espiral aqui novamente. Durante muito tempo, diversas pessoas elas cresceram com ouvindo aquela questão do treino é tantos por cento, dieta é tantos por cento. Eu tenho uma visão muito pessoal acerca disso e, na verdade, todos são importantes. Porém, todavia, entretanto, considero que para determinados objetivos ou patologias /doenças, que são os grupos especiais, né? O diabético, o cardiopata, que eles também procuram os exercícios físicos para utilizar o exercício físico enquanto tratamento, não com viés estético, ficar sarado, que é legítimo também. Tá tudo certo, mas é outro objetivo, né? Eu acho que quando se trata de emagrecimento, eu dou um peso um pouco maior para a alimentação. Porque você precisa fazer o gasto calórico negativo. Gastar mais energia do que você consome. Quando se trata de aumentar a massa muscular, eu dou um pequeno viés a mais ao treinamento, porque você precisa estressar mais a musculatura, suas fibras musculares, as células musculares, para que se gere aquela resposta de aumento do diâmetro da fibra muscular, que cientificamente chamamos de hipertrofia muscular, mas leigamente chamamos de, basicamente, aumentar ou ganhar massa muscular. Entendi. Então, ambos são importantes, mas vez ou outra uma coisa vai pesar mais do que a outra. E quando se trata dos grupos especiais, o diabético, talvez ele vai precisar controlar, a alimentação vai ter um peso maior, por causa dos alimentos com alto ou baixo índice glicêmico, captação de glicose, né? Se ele é ou não insulino dependente. Um cardiopata, às vezes ele vai se beneficiar muito mais do treinamento do que da nutrição, porque a musculação ela faz com que as válvulas cardíacas e as câmaras cardíacas se fortaleçam. Você, a pessoa que não está querendo fazer musculação, saiba que você fazendo musculação, você já reduz em 20% no mínimo de ter infarto, tá? Por causa desse fortalecimento das câmaras cardíacas. Olha só. E eu elenquei aqui alguns assuntos. Não sei se eu te respondi, tá? Respondido. Mas tem perguntinhas aqui, tudo ó. bem. Falando de massa muscular. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa magra. Já fui muito mais magra. E outro detalhe que eu percebo, né? Conforme nós vamos envelhecendo, que é o natural da vida, eu estou falando isso e você também que está me olhando, você vai envelhecer também, tá? Ore para que você envelheça. A hipertrofia. Tá. Por exemplo, eu sou sedentária hoje, mas tomei vergonha na cara, tomei uma atitude e eu quero, a partir de dezembro ou janeiro de 2025... eu quero mudar meu corpo, eu realmente quero trabalhar os exercícios para que eu fique não maromba. Eu não vou chegar nunca, jamais ao corpão maravilhoso da Gil Cunha, porque a Gil Cunha tem história para isso, até ela chegar onde ela chegou. Mas eu quero tornear a perna, bumbum, melhorar o braço, enfim. Se eu for uma pessoa que tomei a decisão e vou todos os dias, menos domingo, qual a probabilidade de eu perceber essa mudança? Claro que depende de cada corpo, de cada organismo e também a alimentação ali aliada. Estou me propondo e dizendo, olha, a minha alimentação vai estar 100%, eu quero realmente me comprometer a fazer o exercício diário.
tudo isso vai colaborar para que meu corpo fique muito melhor, firminho, bonitinho, tal. Em quanto tempo se enxerga isso? Porque eu sei que não vai ser em meses, de repente vai ser um ano. Ou, se você for mais otimista, fala assim, não, Vilma, se você ficar certinha, for certinha, pode ser menos. Conta isso pro mundo. Vamos lá. Primeiro eu preciso só salientar uma questão. Você está falando em termos gerais ou independente de faixas etárias? Estou falando da minha idade, que não é de 30 e não é de 35. Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Um monte. Tudo bem. Vamos supor que você tenha mais de 40. Tenho mais de 40. Vamos supor que você tenha menos de 50? Pode ser, eu gostei desse número. Muito bom, então. Vamos lá, Vilma. A sua pergunta, eu achei ela bem interessante. O que acontece? Só que você me propôs um objetivo levemente modesto. Isso não é difícil. Tornear, deixar ele mais enrijecido, aumentar um pouco a massa muscular. É um objetivo levemente modesto. Vai depender de boa orientação da sua disposição genética, sua predisposição genética, desculpe. Porém, acredito que dentro de 3, um trimestre, 6 meses, já consiga ver esse objetivo. Se você tivesse me dado uma outra questão, como que eu faço para ficar ultra mega sarada, independente de idade? Eu não falaria nada em menos de 1 ano e meio. Ah, é? É. Se eu quisesse considerável. Considerável. Nossa, por isso pouco tempo. Não, mas é por isso que eu falo. A sua pergunta, ela carece de algumas informações. Porque aí também a gente entra no aspecto pessoal. O que é muito? O que é pouco? Sim. É só Se tornear um pouquinho? Se falasse 3 anos, eu ia desistir. Então, não, é que aí, né, já entra uma dinâmica ainda maior, uma magnitude ainda maior de massa muscular, né? Depende muito da especificidade, mas eu diria isso. Mas já fiquei feliz. Digamos, eu vou responder da seguinte forma. Você perceberá modificações consideráveis, visíveis, nesse range de tempo. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Já observará uma calça já ficando um pouquinho mais apertada, os meninos o bracinho. A mulher o colo fica melhor, né? Entendeu? Enfim. Até porque é o seguinte, existe uma regra em treinamento desportivo curiosíssima. Quanto mais treinado uma pessoa é, menos treinável ela é. Olha só. Vou explicar. Se você aumentou sua massa muscular ou você aumentou sua aptidão física, qualquer que seja o objetivo, isso vale para tudo. Você aumentou a massa muscular dentro de 1 ano, que seja 5 kg de massa muscular. Para você aumentar ainda mais, vai demorar mais. Aumentou, vai demorar 3 vezes. Então, quanto menos treinada uma pessoa é, melhor ela responde, porque aquele estímulo é novo para o organismo. É como se fosse... Nossa, o exercício físico é um agente agressor, fisiologicamente falando. Entende? Verdade. Então, no começo é tudo mais responsivo, porque é novidade. Agora, como você falou de uma faixa etária mais elevada, que já vem de um status de sedentarismo, nós temos alguns parâmetros, né? Quem está numa idade um pouquinho mais avançada, questões hormonais elas já vão sinalizar algumas dificuldades que sim vão esbarrar na prática. Não posso dizer que não. E homens também. Porque a testosterona já baixando, e após os 40 anos a gente entra no processo de sarcopenia, aquela perda de massa muscular natural do corpo. A testosterona já está baixando, é menos síntese proteica, que é as sinalizações que formam as miofibrilas. Que entendeu? sustenta. Que sustenta. Agora, isso não é nenhum tipo de motivo para você não começar a se exercitar. Você terá os objetivos sim, desde que você se empenhe, tenha boa orientação, só que você terá o objetivo, você terá os resultados dentro da sua realidade. Entendi. Porque uma coisa que a hora que você abrir um espaço maior para mim, eu preciso falar. Os anabolizantes hoje estão tomando uma proporção que eu estou ficando completamente assustado. Exatamente. Pode continuar que já seria aqui, ó. Mas você pode dar segmento, porque isso é um ponto que eu quero bater muito forte. Você falou algo muito importante, porque nós temos contatos com muitos atletas. Sim. Por conta da Gil Cunha, que a gente já se conhece desde o ano de 2015, nós tínhamos ali um clubinho, né? Então, conhecemos o Anderson Psique, a Bia Nabarro, que hoje são referências no esporte, no fisiculturismo e também na categoria biquíni, enfim. A Gil com Power Bíceps.
Então, ela sempre fala sobre o uso do anabolizante. Agora, eu gostaria muito que você falasse, para quem está nos vendo, do perigo. Porém, os atletas, claro, para atingir o nível muscular que eles têm, é diferente de eu, por exemplo, eu quero e faço as coisas escondidas. Não é para fazer nada escondido. Então, eu gostaria muito que você deixasse esse relato, falasse dessa orientação, porque o nível que eles têm é diferenciado e eles têm acompanhamento médico, é tudo dosado, tudo certinho, não é nada escondido, tem os permissíveis. Agora, eu gostaria que você falasse dessas pessoas que aparecem aí nos vídeos, nas redes sociais, com aquele braço horrível, que você vê aquelas bolas aqui, o bumbum, as pernas. Eu gostaria muito que você falasse desse perigo, principalmente para os jovens que querem, de hoje para amanhã, ficarem com esses braços e pernas. Temos tempo mesmo? Sim, tranquilo. Tá. Temos ainda. Eu vou abusar um pouco aqui, eu vou falar o seguinte, bom, não sei, acho que a gente, no decorrer da entrevista, já vai falar sobre as outras formações também. Eu não sou da psicologia, tenho o maior respeito, fiz terapia antes da minha vida, é uma categoria que eu tenho um respeito absurdo, psicanalistas, psiquiatras, faço tratamento como psiquiatra hoje, uma maravilha mesmo, e sempre gostei muito dessa questão de comportamento. E eu já faço musculação vai fazer quase 24 anos ano que vem, 23, 24, não tenho certeza. Eu sou de uma época em que as pessoas tinham medo de usar. Elas perderam isso. E assim como você não me podou de falar nada, você não me brifou, eu tenho que falar uma coisa, gente. Vocês que seguem atletas, eu tenho respeito por todos eles do fisiculturismo, mas não podemos vestir a máscara da hipocrisia aqui, eu vou ter que ser honesto. Tem como ficar com aquele corpo sem uso? Não. Só que aí, gente, a gente precisa fazer uma divisão das coisas. Aquele atleta, ele, por mais que ele vai pagar colateral uma hora. Eles vão. Com todo o respeito que eu tenho a todos eles, mas eles vão. Fisiculturismo é um esporte muito bonito, artístico, mas eles têm os seus meandros, que é uma coisa um pouco obscura. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor. Entendo que aquelas pessoas, pelo menos, elas têm um patrocínio muito alto. Elas vão ganhar dinheiro com aquilo, elas estão muito cientes daquilo. Isso é um ponto. Você, que só quer um corpo para desfilar na praia, para se apresentar mais bonito, com a autoestima melhor na balada, você não precisa disso. Vai acelerar o resultado? Vai. Mas é um colateral que não vale a pena, no meu entender. E aí eu tomo a liberdade de falar, Vilma, com todo respeito, a felicidade de vocês é um braço e, desculpa o palavreado, um glúteo grande? Porque vocês vão envelhecer. Eu hoje sou um futuro profissional de sociologia, adoro estudar questões da sociedade. A sociedade hoje é extremamente imediatista. Totalmente. Só que todo o tempo vai passar para todo mundo. E aí tem aquela coisa que eu fico muito triste de ouvir, e tem gente que ainda fala isso, viu? O negócio é ficar grande no caixão. Não é bem assim. Acho que essa pessoa não tem pai, não tem mãe, não tem filho para falar uma coisa dessa. Amigos. E você não se engane. Isso já está virando um caso... Eu não sou psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo, eu sou futuro sociólogo e antropólogo, a gente estuda sociedades, né? Massas de sociedade. Eu posso garantir para você que isso já é uma questão de saúde pública. Totalmente. Porque sempre se usou, sempre, mas hoje está desenfreado. O cara hoje, eu falo isso sem medo nenhum de parecer alarmista, ele compra os esteroides e depois ele vai se matricular na academia. Pra você ver como tá absurdo. Primeiro ele compra, fala, não, eu já compro aqui, vou começar, já vou usar e vou ficar lindão. Você vai falar, tem como ficar aqueles shapes dos fisiculturistas. Não tem como. A bioquímica humana não permite isso. A não ser aquelas aberrações genéticas que se fala. Mas isso é 1 em cada 1 trilhão. Agora, dá para ficar com um corpo muito bonito, embora o bonito, Vilma, seja subjetivo, dá para ficar com um corpo muito bonito, com bastante massa, uma massa muscular considerável, ficar com o abdômen marcado, desde que sua composição física, papai do céu te deu uma genética boa para isso, desculpe. Com certeza, sem anabolizantes. O processo é mais lento, é mais tortuoso, vamos dizer assim, mas não vai colocar você em risco. Eu acho, no meu entender, não estou aqui para julgá-los, mas se eu puder orientar uma pessoa que seja, meu trabalho já está valendo. Não vale a pena. É muito perigoso. E hoje está desenfreado em termos de dosagens e os tipos que estão se usando.
Tem uma tal de trembolona que estão utilizando, você já deve ter ouvido falar. Já ouvi. Ela ataca o sistema nervoso central. A pessoa tem alucinação, Vilma. Olha só que perigo. Não obstante, você já deve... Sabe esses casos que você vê nas academias aí hoje? Você já deve ter visto os vídeos de gente ficando meio agressiva e brigando? Sim. O cara tá tomando trembolona. Olha só, ele fica loucão, alucinado. Chega a babar de raiva. Meu Deus. Gente, eu acho que não vale a pena. Alucinação pura. E assim, como a Vilma não me podou de nada, eu vou ter que fazer um alerta também do seguinte. Os médicos que estão prescrevendo isso, gente, põe a mão na consciência. Põe a mão na... Eu digo mais uma coisa pra vocês, gente. Desculpa o que eu vou falar aqui, lembrando que essa é minha opinião. A Vilma não tem nada a ver com isso. Médico de hormônio é endocrinologista. Tudo que saiu disso... Foge. Acho que para bom entendedor... Sim. Já sim. entendeu o que eu quis dizer. E é exatamente isso. É a orientação. Quem eu devo procurar? Eu quero melhorar, acelerar, porque eu vou entrar na academia sedentária, como eu faço? Você disse... muito corretamente. Procure um endócrino. Ele será Me o perdoe, melhor mas médico de hormônio, tudo que pra saiu fora orientar. disso, pra mim é pirueta. Exato. E você está corretíssimo. E vamos falar também de um tema aqui, Anderson. Tá. Inclusive tem uma amiga que ela sofre com isso, diabetes. Muito bom. Então, eu tenho pesquisado que quem faz os exercícios melhora muito. Você pode falar um pouco melhor? O exercício físico ele é a maior ferramenta, o maior remédio, de fato, para a diabetes. Olha só. A própria contração muscular, ela melhora a contração, o processo contrátil mesmo de movimento, com pesos ou que seja, Sim. ela faz com que o seu corpo, a sua célula capte melhor a glicose. Olha só. É um tratamento mesmo. Que bacana. Para a diabetes. E por que é importante você falar sobre isso? Nós, a partir de 2030, isso é uma coisa que eu queria falar muito, falando sobre exercícios. Você sabe que a pirâmide etária no mundo, não no Brasil, ela vai inverter, né? Nós seremos uma sociedade de idosos. E eu falei isso com um entrevistado meu. As pessoas acham que é para longe, mas já é agora para 2032. E agora? É muito perto. É muito perto. Nós seremos uma população de idosos. 7 anos, né? Não vou sair desse tema não, tá? Mas é importante falar porque querendo ou não está alocado. Uhum. Se nós teremos uma população de idosos, Vilma, não teremos tantos contribuintes para a Previdência. É verdade. Eu acho que vai acontecer alguma coisa aí. Se é que vocês me entendem. Uhum. O exercício físico, a alimentação e formas de você gerenciar o seu estresse, que a gente sabe que é tão importante quanto, né? Mas eu acredito que você deve ter trazido psicólogo aqui já, né? É, a minha filha é psicóloga. Ah, que maravilha. Um abraço para ela. Como é que ela chama? Lorena. Lorena. Você está numa profissão maravilhosa. A gente vai precisar por muito tempo, né? Muito, muito. Nós teremos a população idosa. Uma população mais sedentária. A obesidade também já está se tornando uma questão de epidemia. Obesidade, mais diabetes. Exato. O sistema público de saúde vai colapsar. Totalmente. Isso aqui não é profecia do Apocalipse. Isso vai acontecer. Em maior ou em menor grau. Natural. Todo mundo tem... Eu vou ter que ser um pouco duro agora. Todo mundo tem dinheiro para convênio médico? Jamais. Mas acho que todo mundo pode fazer exercício físico. Que já é a base para não adquirir esses problemas de Pensem saúde. nisso daqui como um saque. Como um depósito para você Exato. sacar depois. Exato. Sem juros. Exato. E eu vou acelerar esse meu processo, essa minha tomada de decisão. Ó, conversando aqui com o Anderson, uma orientação muito bacana. Ele falou já do emagrecimento. Agora, Anderson, eu gostaria muito que você falasse para as pessoas se é mito ou verdade. Vamos lá. Eu quero que você fala das delícias que são do arroz branco e do pão francês, amores de nossas vidas. Fala aí. Ainda encontramos algum benefício ou só é malefício? Fala para nós aí. Eu te confesso que eu vou falar um pouco mais de forma mais superficial, porque como eu não estou formado, acho que seria melhor uma autoridade falar sobre isso. Certo. Tenho pós-graduação em nutrição esportiva, tudo, mas o que acontece, Vilma? A gente não pode demonizar e nem supervalorizar um alimento. O segredo está no grandíssimo equilíbrio. Quantidade. Saber comer. Eu não diria nem isso, a questão é o equilíbrio mesmo. Não existe um alimento demonizado. Existem sim alguns que, se num mundo perfeito, deveríamos não tomar. Sim. Algum patrocinador seu é de refrigerante?
Não, mas eu preciso de um. Tá. Não, não. Refrigerante. Mas eu sei, refrigerante. Refrigerante. A Coca-Cola que está nos ouvindo, se você quiser nos patrocinar também, Coca-Cola, estou aqui aguardando. Pode ser light, a gente aceita. Eu tomo, pode deixar. Alguns alimentos. Então é aquela questão. É a não, questão... não existe vilão. Exato. Então é tudo uma questão de equilíbrio. Por isso que tem que ter o apoio, tem que procurar uma nutricionista ou um nutricionista que realmente vai falar, Vilma, pode comer sim. Os que eu já contactei fala, pode, desde que com moderação. Por exemplo, eu como de tudo, mas depois que eu fiz um tratamento com o Dr. Aurélio, inclusive, Marco Aurélio, estou devendo um retorno para você. Não consegui, mas eu vou voltar. Esse profissional que eu honro, tiro o chapéu, quando eu comecei com ele, eu tinha péssimos hábitos alimentares. E através do tratamento que iniciamos, então eu consegui. Antes eu não vivia, eu chorava por um pão francês. Era diário e não era um, era 2, 3, 2, 3. O meu braço estava 3 vezes mais que esse aqui, exagerando, mas estava. Então eu consegui, ao longo desse tratamento, diminuir, reduzir a quantidade de pães e foi até que eu consegui comer um por dia. Hoje eu como um a cada 15, 20 dias. Esse é um dos alimentos que você mais gosta? Pão? Eu ainda continuo amando. Mas eu faço esse sacrifício, porque eu sei que não faz muito bem. O arroz branco, eu diminuí a quantidade. Acontecia... Integral. Eu também gosto do integral, mas o meu amor é o branco. Já aconteceu, por conta que faz consultoria em restaurante, em padaria. Claro. Já aconteceu de eu comer no mesmo pratinho um nhoque, uma lasanha, um arroz branco, depois de ter tomado um café com 3 pães, que eu sou dessas. Então, depois um sorvetinho. E aí, estava tudo desregulado. Até a propensão a diabetes dava aquele açúcar lá em cima e tal. Você é pegada doce também? Não muito, não muito. Mas eu gosto de específicos. Sorvete, um bolo prestígio, um doce de chocolate prestígio, algo assim. Eu gosto de tudo que vai coco. Mas eu não sou aquelas que vai na padaria, que nem eu não gosto de sonho, eu não gosto de churros, doces que tem muito açúcar, eu não tenho esse amor. Mas alguns específicos, o arroz branco, o pão francês e tal. Então, é isso, né? Então, a pessoa quer comer, seja o que for, desde que tenha um acompanhamento e um sacrifício, ela consegue. É isso, não é? Seria um momento. E uma coisa que é muito importante, uma das coisas que eu acho mais importante do nutricionista é a tal da lista da substituição. Isso faz uma diferença enorme. O Dr. Marco Aurélio coloca. O que acontece? O nosso paladar, a gente precisa daquilo para, né, pelo nosso prazer. Que nem você falou de coco, eu amo frappé de coco. Nossa, adoro tudo que vai É um dos meus fracos. Adoro. Olha, eu até brinquei com uma amiga e ela acha que é brincadeira, mas é verdade. Eu falei para ela, eu troco um presente de Natal por uma fruta coco seco, porque eu gosto. Viu? Eu vou te dar um presente. Eu quero também, mas se quiser substituir por uma fruta coco, eu gosto. Assim como eu gosto de ganhar xícaras, coisas simples que faz a gente feliz. Sim. Não é? Então, tudo isso que você está falando é muito importante, porque a pessoa às vezes está ali no desespero, acha que nunca vai conseguir e consegue, não é? Você tem casos específicos de pessoas que estavam acima do peso e através dos exercícios, através de uma dieta, perdeu consideravelmente o peso? Tem um aluno meu que ele perdeu 10 quilos muito rápido. Porém, eu fiz uma coisa um pouco emergencial com ele na época. Mas é porque assim, a minha especialidade maior, que eu sei trabalhar muito melhor, é aumento de massa muscular mesmo. Que é o que eu gosto, né? Porque tem alguns elementos ali no tempero do treino que a gente sabe manipular melhor. Que legal. Mas tive casos, sim. Você falou algo muito importante, né? A organização desse treino. Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Eu desejo porque a mente, você sabe como que é. A mentalidade, ela é traiçoeira. Estou aqui dizendo que eu quero dar início a esses exercícios físicos, porém, se eu não quiser deixar por conta da academia, que tem aquelas fichinhas e vai marcando, se eu procurar um treinador como você, olha, eu quero um treino para eu melhorar isso. Isso é o que eu quero. Daí, com certeza, você vai analisar, isso aí é impossível. Ajuda muito você desenhar, como que eu digo, você vai
fazer uma instrução de treino para uma pessoa que quer alcançar seus objetivos. Seria isso? Em ciência do treinamento, eu tenho que tomar um certo cuidado no que eu vou falar, porque esse é um dos termos mais técnicos da educação física. O treinamento físico ele é regido por vários princípios, que não tem como falar aqui que eles é um pouco rápido, é muito extenso. E tem a periodização. A periodização nada mais é do que o cronograma, o planejamento de treinamento. Certo. Ele tem um começo, um meio, um fim e um novo começo, meio e fim. Porque um dos princípios do treinamento é o princípio da continuidade, certo. Que nada mais é do que a frequência. O seu corpo ele vai ter benefícios de forma aguda e crônica. Aguda é aquela sensação de bem-estar na hora, né? Você liberar mais dopaminas, ocitocinas, que é aquela coisa do bem-estar. E o crônico é aquilo que você vai gerar de bem-estar ao longo do tempo fazendo exercício. Como o fortalecimento dos tendões, dos ossos, fortalecer as câmaras cardíacas. O próprio aumento de massa muscular ele tem efeito protetivo para as articulações. Só que isso você não consegue num dia de treino. É o efeito crônico. É aquilo que vai mexer dia após dia homeopaticamente no seu organismo. Então a gente tem que fazer sim um cronograma. E essa é uma problemática que foi muito importante a sua pergunta, que é uma coisa que os profissionais de educação física estão enfrentando hoje com um pouco de dificuldade, porque as pessoas estão muito impacientes. E é muito difícil, porque uma das poucas coisas que não mudou ainda é o organismo humano. Não é do dia para a noite. Isso independente de genética. Entende? Mas é isso. Tem sim um cronograma que depois de você fazer a avaliação física, a anamnese é muito importante. A anamnese nada mais é do que você conhecer aquele organismo através de um questionário, saber o quadro de lesões, cirurgias já feitas, se tem diabético na família. É uma coisa simples que faz toda a diferença. Porque o diabético não pode fazer qualquer tipo e de qualquer forma exercício físico. O hipertenso, o cardiopata, são condições clínicas distintas de uma pessoa saudável, vamos assim dizer. Entende? Então tem sim um cronograma a se seguir, etapas a se cumprir, inclusive para salvaguardar a integridade física do paciente. É fundamental. Que bacana. Isso é muito bom. Muito bom. E tem um detalhe também, né, que eu não posso me esquecer. De todos esses treinamentos que a gente está dizendo, é possível eu fazer tudo isso em casa, sem nenhuma barra, sem nenhuma anilha, ao ar livre, porque a gente vê isso muito na internet. Você não precisa estar na academia. Então, é possível mesmo ou é fantasia? Realmente a gente precisa do pesão? Se tratando de exercício físico para eminentemente questões de saúde, qualidade de vida, embora isso também é uma coisa muito simplificada e não é um pouco mais complexo do que isso, a resposta é sim. Quero ficar saradona, forte em casa. Vai ficar um pouco limitado. Certo, não mesmo é por que aí. Você treine, porque você precisa de questões estruturais, de equipamentos específicos, mas dá também com devidas magnitudes, né? Entendi. Vai depender muito da propensão do objetivo da pessoa. Parece redundante falar, mas cai sempre naquilo, o tal do depende. Eu lembro que a Leda Nagli, aquela entrevistadora também, ela sempre falou, eu não gostava muito de entrevistar médico, que quando eu fazia uma pergunta, eles falavam depende. Mas é que tem coisa que realmente descamba nessa... Depende muito. Eu tô te falando, se você tiver uma irmã gêmea, tem. Não. Só faltava ter essa coincidência. Vocês duas iam responder de formas distintas. Distintas. A sua célula ela é única, as suas células são únicas, as suas moléculas são únicas, os seus sistemas fisiológicos são únicos. É muito curioso isso. E eu posso ter um metabolismo mais acelerado, ela não, ou ela tem uma genética que favorece o aumento mais rapidamente do músculo. Eu tive que me desligar desse projeto agora porque eu estava estou muito focado no jornalismo. Certo. Mas eu estava num programa da Bradon que hoje está entrando com tudo a genética esportiva. Teste por saliva, a gente analisa os seus polimorfismos e você terá um treinamento totalmente feito em cima do seu DNA. Olha só. E a nutrigenética também. Essa é uma coisa que vai ser o futuro. E isso vai ser muito importante para a nutrigenética. Nutrigenética. E genética do exercício. Isso é o futuro. Que bacana. Numa próxima entrevista eu trago mais elementos. Mais informações. E vamos falar de adolescentes que está com o corpo ali em formação e tem uma idade pelos teus estudos e também pela tua vivência. E você também começou muito jovem. Sim. Tem uma idade X para começar?
A ciência já derrubou diversos mitos. Você que é papai está assistindo ainda, está assistindo, né? Que ainda acha que o seu filho vai parar de crescer, muito pelo contrário. Todo exercício físico, desde que bem orientado, ele vai, na verdade, potencializar elementos de crescimento. Existe um norteamento prático de que seria interessante para os meninos e para as meninas começarem a entrar num programa de aumento de massa muscular, ou esses que modificam a composição corporal, quando dessem os primeiros sinais dos primeiros caracteres sexuais. Porém, isso seria para este objetivo. Hoje, nós temos casos da ciência, já derrubou diversos mitos, que já tem crianças de 4, 5 anos fazendo exercício físico. Só que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já colocou nos seus guidelines, né, que são aquelas diretrizes, o exercício físico como um elemento mesmo de promoção, saúde e de maximização de crescimento e outras coisas. Ele vai ser, sim, um adulto muito mais saudável pelas modificações genéticas desde novo, aliás, fisiológicas desde novo, e vai ser um adulto melhor. Eu acredito que, por segurança, 6 a 8 anos já pode se engajar num programa de exercício físico. Menos do que isso, é bom procurar uma coisa muito mais específica, com um profissional bem habilitado para tal. Aí ele vai direcionar o tipo de atividade física. Fazer uma atividade mais lúdica. Musculação, às vezes, sem peso, para o peso da criança. Circuitos, né, recreativos, que se fala, já tem uma demanda muito grande nisso daí. Já tem centros específicos para tal. Que bacana, muito interessante tudo isso, né? E esses circuitos, eu acredito que se fôssemos da área da educação ou, de repente, alguém que pudesse alterar, isso já poderia iniciar nos primeiros momentos aí da infância da criança, não é? Para ela já tomar esse gosto, porque a memorização de 21 vezes ali, paulatinamente, o teu cérebro já associa como importante e quer aquilo todo dia. O exercício físico é um estimulante muito grande da capacidade cognitiva. Isso é uma coisa fundamental. Na verdade, isso é uma coisa que a gente nem falou tanto. O exercício físico hoje ele é talvez o maior remédio para a depressão. Ele tem aquela liberação das dopaminas, as ocitocinas, as serotoninas, muito mais do que muitos calmantes. Entende? Não estou dizendo que deve substituir, por favor. Mas fazer um tratamento complementar com os dois. Você tocou num ponto muito importante, que é a depressão. Você ainda está estudando vários assuntos aí, mas se você tiver que deixar uma mensagem para pessoas que nesse momento nem pode estar assistindo, mas que vai assistir em algum momento, aquelas pessoas que estão no sofá, que estão tristes, que estão pensando, olha, eu não queria nem acordar amanhã, amanhã mais um dia chato, é quinta-feira, que não tem nada para fazer. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão tristes, deprimidas e sem expectativa do amanhã? Pode falar abertamente? Com certeza. Eu já tentei suicídio 3 vezes. Pode contar. Se eu vencer a depressão, qualquer um vence. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E faz muito tempo? Faz. Anos? Anos. E como você superou? Naturalmente? Sabe o que é pior? Teve ajuda? Você sabe o que? Não, sim, eu tive ajuda farmacológica. Só que o mais curioso de tudo é que eu não sei responder isso. Foi o tempo. Tem coisa que é o tempo. E hoje, graças a Deus, é um tema para você tranquilo para falar. Tranquilíssimo. O que você quiser perguntar. Só que é uma coisa que é curioso. É uma coisa que eu não sei explicar como foi que eu venci. Foi o tempo. Mas você venceu e você pode dizer para aquele que está pensando essas coisas, infelizmente, que tem jeito, tem saída, é só se dedicar, ter o que fazer. Ele tem que ter momentos, seja exercitando, seja conversando, tem que preencher aquele espaço vazio, porque oficina, né, vazia, mente vazia é oficina do capeta. Então, você fazendo com que o teu tempo fique preenchido por diversas atividades, acredito eu, que não tem como ter essa atitude ou esse pensamento. Eu posso estar falando apenas pela minha intenção. A gente tem que ter muita responsabilidade no que vamos falar, porque não somos profissionais da psiquiatria nem da psicologia, né? Eu acho que nada substitui, porém, o que eu falo para vocês é para não desistir. Porque é sentimento de angústia, de que a vida não vale a pena, eu senti tudo isso que você está sentindo.
E hoje eu sou outra pessoa. Porque você quis uma mudança. Sim, mas muita gente ainda é resistente, é importante utilizar esse espaço para falar isso, é resistente a tratamento medicamentoso. E qual que é o problema? Eu tomo até hoje. Eu não tenho mais problema de depressão, só que eu tenho um problema muito grave com ansiedade. Muito grave. Eu tomo carbonato de lítio, que é um remédio que tem aquela mito em cima dele, e eu vivo muito bem com ele. Eu tenho uma qualidade de vida ótima, porque eu tinha problemas gravíssimos de ansiedade. Não parece, mas eu sou muito ansioso. Olha só. E estressadíssimo. Olha não só. parece. Acho que não passa essa imagem, né? Não, mas não por dentro, passa. aqui reina o caos dentro de mim. É muito curioso isso. E eu já tentei, não tenho problema nenhum de falar isso, dei um trabalhinho pro meu pai e pra minha mãe, mas eu venci. E se eu venci, qualquer um de vocês é capaz. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Com certeza. É ótimo você tocar nesse assunto, porque só quem vive ou viveu isso sabe falar. Porque para gente que está aqui, no meu caso, né, que sou tranquila, muito tranquila em todos os aspectos, quem convive comigo sabe, dizem que eu sou a rainha da paciência, mas eu complemento isso aí. Eu não sou apenas a rainha da paciência, é que eu carrego a tolerância junto, porque tem pessoas que haja paciência. Mais reativas, né? Tem pessoas que você faz... Mas por conta da tolerância, você tolera aquela pessoa. Então, é um equilíbrio. Na realidade, eu sou uma pessoa muito equilibrada. Porém, minha filha sabe disso. Porém, quando eu deixo a tolerância de lado, fico só com a paciência, eu sou uma pessoa que, se eu pegar para bater, eu não paro. Você somatiza? Eu somatizo, daí eu quero descontar tudo. Então, por isso que a minha filha, ela deveria ter aqui uns 4, 5 aninhos de idade, ela me respondeu algo que eu não gostei, e eu peguei uma cinta e dobrei no que eu fui bater no bumbum dela. A cinta soltou e foi a fivela com o bico na coxinha dela. Então, ela foi com violência. Foi com violência. Não por mim, escapou realmente. Mas eu digo isso, depois disso nunca mais, nunca mais. Então, quando a gente está nervoso ou nervosa, você não pode querer agredir uma pessoa, você passa dos limites. Então, eu tenho um equilíbrio muito grande, eu sou uma pessoa ponderada, é porque eu respiro, eu engulo muita coisa, mas essas atitudes, elas devem ser acompanhadas para que isso não desencadeie futuramente em um problema de saúde. Então, as doenças autoimunes, que é bom colocar essa anotação aqui, as doenças autoimunes são reflexos disso aí. Não sou especialista, estou falando por mim, tá? Então, é muito importante ter essa saúde mental e física em dia, ter amigos, novos amigos, e pessoas que você quer bem do seu lado. Aliada a tudo isso, e a um pão francês, a um arroz, a um doce. E acabou descambando nas outras formações. Olha que curioso, né? Não, mas nós vamos falar ainda. Porque pode falar. Um pouco, eu sempre gostei muito de... Modéstia, mas parece arrogância. Eu sempre quis observar as coisas, né? Mas antes eu queria só te falar uma coisa. Posso falar? Pode. Sobre isso que você falou de você se segurar assim. Você já leu A Arte da Guerra? Não. Você sabe qual é a melhor guerra? A melhor batalha? A minha. Não, sabe qual é a melhor batalha? Não. Aquela que não começa. Jura? Sun Tzu. Então depois você me passa detalhes. Entendeu? Que eu quero ver. Aquela que não começa. Justamente por causa disso, e uma das coisas... Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a depressão ela causa modificações em você comportamentais, você se sente deprimido. E modifica muito a sua visão das coisas também, de forma aguda, mesmo quando você vence ela. Eu sou a prova viva que dá para vencer. Foi por isso que eu quis entender coisas na humanidade, mas não pelo viés da psicologia, pelas ciências sociais e pela filosofia. Então, eu queria entender questões da existência humana, a filosofia, a sociedade, a sociologia, o ser humano, a antropologia. Foi isso que foi descambando, né? E aí, eu lembro que o YouTube estava começando e eu comecei a ver... Olha que curioso, tudo é referência. Aí eu lembro que eu comecei a assistir uns vídeos de um cara gordão, assim, de barba, Mário Sérgio Cortella. Cortella. Aí depois de um cara careca, Leandro Carnal.
Falei, não, vou fazer filosofia, sociologia e antropologia. A minha vida ela é curiosa, viu? É sempre assim, alguém... Depois da educação física, todas as outras foi essa referência. O Cabrini me levou a isso e esses caras me levaram a essa. Olha, parabéns. É muito curioso, né? É muito curioso. E eu faço questão sempre de falar sobre eles. É muito curioso. E quem está nos assistindo também está curioso de você falar dessas pós-graduações, dessas graduações, para que as pessoas também se inspirem com você. Então, justamente por eu querer entender alguns elementos da humanidade, porque a sociedade mudou muito, né? Mudou. Esse negócio de essa coisa de essa agitação. Eu acho assim, você mora aqui há quanto tempo, Vilma? Aqui em Rio Preto, 11 anos. Você veio de lá de... Da cidade de Promissão e Lins. Tá, mas você conviveu em São Paulo já? Eu trabalhava em São Paulo, Rondônia. Então, você se lembra que uns anos atrás aqui era tudo muito mais sossegado? Muito Você mais. percebe que aqui também tá ficando muito agitado? Totalmente. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, eu comecei a observar. Então eu vi que a agitação, a ansiedade está se tornando crônica porque nós somos uma nova sociedade. Totalmente. E eu quis entender isso. E o que eu acho que falta para a maioria das pessoas, falando de uma forma totalmente na humildade mesmo, é autoconhecimento. Sim. Por isso que eu tomo muito cuidado também para falar que eu fui em querer entender questões do comportamento humano à luz da filosofia, que eu estudo, da sociologia, que eu estudo, da antropologia, que eu estudo. Legal. Mas nada disso substitui terapia. Muito importante. Psicoterapia, acho muito legal. Acho que a psicologia é uma profissão, acho que é uma das mais importantes que terá no futuro. E não, já é, né, na verdade, né? Sua filha vai ter que me pagar um AdSense, hein? Mas tudo bem. Então eu quis entrar nesses viés e entender. Porque se é uma nova sociedade, a sociologia ela estuda isso. A sociedade, os conjuntos coletivos. A filosofia estuda questões da existência humana, da ética, por exemplo. E a antropologia o ser humano, enquanto ser social, cultural. Que bacana. E as ciências sociais ela compõe um tripé, que ainda é a ciência política, mas ela tem outro viés. Aí é uma questão eminentemente de entender a sociologia política. O Congresso, os partidos, como funciona, como é aquele mecanismo, entende? Nossa, adorei. Gente, eu quero ele mais vezes aqui. E você sinta-se convidado. Eu que agradeço. Quando vem a Rio Preto, né? Vilma, tô dando um pulo aí. Apesar que, né, nós vamos nos encontrar, porque eu serei entrevistada pelo Anderson Anaya. Logo. E eu agradeço imensamente esse bate-papo. Foi assim maravilhoso. Aprendi a diferença entre o exercício físico e a atividade física. Aprendi muitas coisas. Depois, no nosso particular, no WhatsApp, você vai me dar umas referências aí de leitura, de filmes. Certo? Olha só, eu estou no cinema todo sábado. Muito. Então, eu gostaria muito que você me passasse essas referências e que você fique à vontade de deixar mensagem para quem você queira. Pode ser diretamente ou pode ser para o mundo, e eu gostaria muito e agradecer a tua presença, gostei do teu jeito. Obrigado. Certo? Da pessoa que você demonstra ser. Obrigado. Tá joia? E agradeço a Deus pela sua vida. Graças a Deus você está vivo aqui com a gente. Obrigado. E olha que maravilha. Então eu quero que o mundo sinta essa alegria de saber que uma pessoa passou pelo pensamento de tirar a própria vida e está aqui contando tantas maravilhas e contando que se encontrou no conhecimento, de procurar estudar, de procurar referências, de estar aqui conversando comigo. Isso me dá muita alegria, que eu amo a comunicação, eu gosto de conhecer novas pessoas, de todas as formas, de todos os meios. E você é um presente aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço imensamente. Então, Deus te abençoe e a câmera é sua para você deixar a sua mensagem para o mundo. Bom, a primeira mensagem é para você. Queria falar algumas palavras, se você me permite. Quando você me mandou mensagem no Instagram, falando pra gente tomar um café, não sabia muito bem do que você tratava, mas eu já meio que imaginava, né? Porque eu vi lá podcast. Que Modéstia à parte sou bastante chamada, assim, porque eu tenho um poder de comunicação levemente bom, né? Vamos dizer assim. Mas primeiro eu queria te agradecer muito, dizer que dá pra ver, assim, de primeiro, o quanto você é uma pessoa iluminada, abençoada. Muito obrigada. Você emana uma energia muito positiva. É uma coisa evidente em você. Esse projeto que você faz ele é muito importante para a região. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que acho que não estava gravando, que é muitas das vezes a gente procura só pessoas que estão em hypes, né? Que estão não que não sejam pessoas importantes, não sejam pessoas importantes ou que sejam desimportantes. Cada pessoa tem o seu papel, né? Mas eu queria te agradecer muito por esse espaço. Você faz um trabalho muito, mas muito bonito. Eu amei o seu cenário.
Um cenário lindíssimo. Se vocês puderem ver aqui um dia, você está mais do que convidada para ir no meu programa. Vai ser uma honra. Vou me sentir muito honrado e lisonjeado de ter você lá. Eu gostei muito de te conhecer. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua vida, pela sua família, o seu pai e sua mãe, que na verdade te adotaram, né? É minha avó e meu pai já se foi, mas a minha mãe ainda está aqui, mas a gente tem uma convivência, graças a Deus. Tá. Mas uma hora você vai saber da minha história. Tá. Como que chamam os seus filhos? É Lorena e Gabriel Lorenzo. Lorena e Gabriel Lorenzo, vocês têm uma mãe incrível, agradeçam a Deus todos os dias, é uma pessoa maravilhosa e iluminada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Falar para vocês sobre depressão, eu sei que é um período difícil, é uma fase difícil, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que nada do que eu falar talvez vai impactar vocês. Mas lembrem-se que, ao você fazer isso, o mundo vai perder a oportunidade de conhecê-los. E se você ama o seu pai e a sua mãe, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: você não tem o direito de tirar a vida do filho dos seus pais. Você não tem esse direito. Como eu não tive e graças a Deus não consegui. No mais, em janeiro estou lançando o meu site jornalístico que vai abarcar aqui São José do Rio Preto. De Santa Fé do Sul a Rio Preto eu quero pegar tudo por aqui. Vou precisar muito da sua ajuda, inclusive. Sim, viu? pode contar comigo. O site se chamará pode falar? Pode. www.anaia com y, news.com.br. O meu canal no YouTube já está no ar. Antes era Anderson Anaia Entrevista, mas como eu sou multifacetado, modéstia à parte, vai ter as playlists, vai ter um pouquinho de tudo lá. Perfeito. Aulinhas de filosofia, sociologia, muito exercício físico agora, já preparei os primeiros vídeos e vocês vão ter um site jornalístico em breve aí para vocês. E como você abriu esse espaço para mim, queria muito agradecer a existência do meu pai. Você está aí, senhora Jair Anaia, te amo muito, você é o meu melhor amigo, minha mãezinha que está no céu. Agradecer muito, mas muito mesmo, que eu não seria quem eu sou hoje sem um amigo meu chamado Alisson Menace, que é o meu manager. Ele é um segundo pai para mim que cuida da minha carreira. E agradecer também pela existência do Roberto Cabrini, que talvez a gente vai se ver em breve, falar que não vai, né? E eu não seria quem eu sou uma pessoa antes e depois do Conexão Repórter. Eu só entrei no jornalismo por sua causa, tá? Queria agradecer você e um beijo para todos os meus amigos aí, porque são tantos que aí eu não vou ficar uma lista enorme aqui, a gente vai sair daqui meia-noite e meia. Tá certo. Obrigado. Mais uma vez, eu lhe agradeço. E agora também um super abraço para o nosso queridíssimo Derek Ovidio. O que precisar do Derek, você pode contar com ele. E ele também tem um podcast político. Ele ama história política. Sou pós-graduando em jornalismo político. Então, você pode conversar com ele, vocês vão ter um bate-papo aí maravilhoso, que aí é a área de vocês. Legal. Vocês vão arrasar, tenho certeza disso. Então, um super beijo para ele. Esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui é da Érica Araújo. Então, vai entrar em reforma, logo, logo tá eu e o Derek aqui mexendo, vai ficar muito mais bonito. E obrigada pelos elogios. Só uma coisa, desculpa te cortar. Depois que a gente conversou, se você colocou o meu vídeo, veio um perfil no Instagram de produção. Tem alguém que produz aqui para você um nome? Tem. Como que chama mesmo? É a Opção. Opção Digital. Vocês começaram a me seguir lá, eu queria agradecer muito vocês por ter dado todo esse suporte aqui. Quero muito conhecê-los, tá? E vai conhecer, gente boníssima. Então, mais uma vez, super abraço. Volte quantas vezes quiser e a gente vai se ver. Um abraço para todos vocês. Para vocês, só aqui fica, super beijo e a gente vai se falando. E Derek, obrigado por tudo, tá, Derek? Super beijo. Tchau, gente.